Galerinha, ó, eu lembro que teve uma aula que eu cheguei a dar uma palhinha sobre os gráficos do movimento uniforme e mostrei como é perigoso o cara querer interpretar o gráfico sem prestar atenção no que está no eixo Y do gráfico. Vou dar uma palhinha sobre isso, revisando esses conceitos, e vou falar da aula 6 mais propriamente. E depois disso vou fazer alguns exercícios, tanto da aula 5 quanto da aula 6, a título de exemplo. E logo depois sugiro alguns exercícios para que vocês comecem, de repente, já fazendo aqui, né? Eu percebo que a galera esses dias me falou isso, pô, professor, a gente sente falta daquela hora de fazer exercício na sala, né? E realmente é bacana aquele momento, porque tu acabou de ver a matéria, eu estou aqui para te dar uma força se tu empacar, né? E eu quero ver se hoje eu consigo fazer pelo menos os 10 minutinhos finais de exercícios. Vamos lá, galerinha! O que é movimento uniforme mesmo? Pode ser, concordo, força resultante é zero, por isso que a aceleração é zero e, portanto, a velocidade... Muito obrigado, é isso que é movimento uniforme. Não é comum a galera lembrar que o movimento uniforme não tem força, mas gostei da lembrança. O movimento uniforme pode ser velocidade constante ou zero ou não? Claro, zero também, desde que seja sempre zero. Então tu vê, o estar parado é um movimento uniforme. Pode ser classificado como movimento uniforme. Interessante pergunta também. O maior perigo nessa aula 5 aqui é tu interpretar os gráficos adequadamente. Por quê? Porque o cara pega gráfico de posição, né, vamos chamar de distância, né, de posição em função de tempo, e pega um gráfico de velocidade em função de tempo e tenta fazer os alunos se confundir. Ele vai lá e pega no gráfico de distância em função de tempo e afirma: o móvel representado no gráfico está com a velocidade constante de 10 metros por segundo. E o cara que está desatento, ele dá vontade de dizer, realmente, o cara está com velocidade de 10. E ele está com velocidade de 10, galera? Não, ele está parado na posição 10. Então era falsa a afirmativa. Ele vai pegar um gráfico desse tipo aqui, ó, e vai te falar: o móvel está parado na posição 666 metros. É verdade? Não, esse cara está com velocidade constante de 666 metros. Tá vendo? Cara, eu lembro que quando o professor me contou isso, que eles faziam esse tipo de pegadinha na UFSC, eu falei, me ferrei. Me ferrei, eu jamais vou conseguir treinar o meu cérebro para não cair nessa pegadinha. Se bem que, pessoal, é só tu olhar para cá, né? Se tu sabe que isso aqui é a posição, então tu percebe que o cara está sempre na posição 10. Está parado esse cara. Se tu percebe que é a velocidade do gráfico informa, tu percebe que ele está sempre com a mesma velocidade e não parado. Que interpretação se dá para essa situação aqui, galera? Ó, distância em função do tempo. O que aconteceu ali, ó? Ele voltou. Ele estava indo sempre para o lado negativo, não era? Passou pela posição zero. Se eu fosse fazer um gráfico da velocidade em função do tempo, qual é a interpretação que se dá para esse ponto aqui? Diminuir a velocidade. Parabéns, ele estava diminuindo a velocidade, indo para frente, parou e agora começou a andar para trás e cada vez mais rápido. Concorda comigo? A velocidade começou a ficar cada vez mais negativa. Né? Tá aumentando a velocidade, né? Menos 1 km por hora está menos veloz do que menos 10 km por hora. Certo? Os gráficos são idênticos, não é? Mas as interpretações totalmente diferentes. Esse aqui? Vamos botar no vídeo para entender melhor. Inicialmente ele estava na posição 10 metros. Aí daqui a pouco ele estava na posição 8. Na posição 5. Na posição 2. E de repente, nesse momento, ele passou pela posição 0. E depois ele começou a ir para o lado negativo. Começou a andar para o lado negativo. Menos 5, menos 10. Em compensação, esse cara parou naquele momento, né? Porque é velocidade que ficou 0. Ali é a posição que ficou 0. Certo? O que o cara vai falar no vestibular? Que no ponto A o corpo parou. Ele parou no ponto A? Não, ele não parou. Ali sim ele tinha parado, né? E é algo extremamente delicado. Qual é o segredo, então, na hora de analisar o gráfico? É sempre prestar muita atenção em quem é que está no eixo Y. A partir da observação de quem é essa grandeza, é que tu vai verificar se as afirmações feitas para aquele gráfico são verdadeiras ou falsas. Em seguida eu vou te mostrar exemplos bem esclarecedores e nós vamos usar gráficos para interpretar isso.
Mas eu até já tinha discutido isso, porque não parece, isso aqui foi só uma revisãozinha. Foi só uma revisãozinha, eu já tinha discutido com vocês exatamente isso. Isso aqui sim é novo. Novo esse ano, né? Porque no ano retrasado a gente estudou bastante isso. Alguém pode me lembrar o que é o movimento uniformemente variado? Está sempre acelerando na mesma quantidade, ou seja, a aceleração é que é constante. Recentemente a gente viu um pouquinho sobre a aceleração. Vimos que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Essa aceleração é a aceleração tangencial ou centrípeta? Linear ou centrípeta? Linear, né? Até porque a centrípeta é aquela que está relacionada com fazer curva. V ao quadrado sobre R. Manda. Velocidade constante é isso também. Exatamente. Essa divisão para o corpo dá sempre o mesmo resultado. Não, também é aceleração constante, velocidade constante, é a aceleração sempre zero. Tá, vamos ver. Repete, por favor, me perdoa. Um movimento uniformemente variado, a aceleração é sempre igual. A aceleração é sempre zero. 666. Sim, só que a aceleração nesse caso está sempre zero, né? Ela está constante, mas nesse caso a gente pode dizer que ela não existe, né? Não tem aceleração, aí já cairia no movimento uniforme, certo? Então, a aceleração constante é diferente de zero. Né? Olha só que bacana, a tua colocação me fez aumentar um pouquinho a classificação do movimento uniformemente variado. Não adianta dizer que é só constante, porque se ela for zero e sempre zero, né, ela poderia ser classificada como uniformemente variado. Então não pode ser zero. Muito obrigado, cara. Legal a tua colocação. Galera, essa formuleta aqui a gente discutiu um pouquinho sobre ela. E quais são as 3 perguntas básicas para essa fórmula? Qual é a aceleração? O cara deu a velocidade e o tempo. Qual foi a variação de velocidade? Ele deu a aceleração e o tempo. Quanto tempo demorou? O cara te deu a variação de velocidade e a aceleração, não é isso? Só que nós vamos deixar essa fórmula um pouco mais poderosa. Eu vou colocar no lugar do ΔV V menos V0. Muito obrigado. No lugar do ΔT, T menos T0. Só que quando nós observamos um fenômeno na física, o tempo zero é sempre... Porque o zero, meu cronômetro, não sou louco para deixar o cronômetro rodando, né? Está dividido, passa A vezes T é igual a V menos V0. E menos passar para cá, V0 mais A vezes T é igual a V. Só para ficar bonito, V igual a V0 mais A vezes T. Beleza? V igual a V0 mais A vezes T. O que é o V? Velocidade final. V0. A. T. Nome dessa equação, porque tem sinal de igual. Horária, porque envolve o tempo. Da quê? Da velocidade. Da velocidade. Lembra que até a aula passada tinha a equação da posição, né? Vê se está bem parecida. D igual a D0 mais V vezes T. Só que aquela equação falava da posição em função da velocidade. Essa aqui fala da velocidade em função da aceleração e do tempo. Já vamos fazer exercícios sobre isso tudo. Fala, querido. Eu entendi ali que tu falou do T0, o cronômetro, agora. Passei anos querendo entender isso aqui, cara. Anos. Eu ficava puto quando ele falava isso. E depois, quando eu entendi, eu assim, meu Deus, por que eu demorei tanto para entender? Imagina que um amigo teu vai fazer uma corrida de 100 metros rasos. Tu vai esperar ele largar para disparar o cronômetro. Ou seja, o tempo inicial do fenômeno é zero. Imagina, outra possibilidade seria tu disparar o cronômetro na tua casa. Na hora que teu amigo for largar, tu decora qual é o número que está no cronômetro, certo? E depois marca no final também, aí tu faz final menos inicial. Mas tu concorda que sempre que nós podemos observar um fenômeno calmamente, temos um relógio para fazer isso, a gente zera o tempo inicial, para não precisar fazer final menos inicial. Então sempre que eu estou usando essa fórmula, eu estou considerando que o tempo inicial era zero. Por isso eu coloquei zero ali, desapareceu. O tempo inicial for 34. Pois é, aí para poder usar essa fórmula, tu vai ter que subtrair 34 do tempo que tu vai colocar aqui. Então assim, o corpo começou o movimento aos 34 segundos. Aos 100 segundos, qual é a velocidade dele? Para poder usar essa fórmula, tu não vai poder colocar 100 ali, tu vai ter que fazer 100 menos 34. Ele só ficou 66 segundos acelerando. Concorda comigo?
Tá? Então, bacana. É raríssimo acontecer isso, né? Mas num probleminha ou outro, os caras fazem de propósito o tempo zero não ser zero para ver se o cara tem essa atenção Você toda. considerar isso dentro de antes, né? Por exemplo, a velocidade, se a velocidade inicial não for zero, vai te interessar, e se não for zero, não vai te interessar. Concordo plenamente. Galerinha, olha só. A aula basicamente é isso. A aula basicamente é isso. Só que não adianta dar aula e deixar vocês se matando no exercício, né? Principalmente se não tiver alguém para tirar dúvida na hora que tu empacar. Eu vou fazer alguns exemplos e já vou te sugerir alguns exercícios. Aí a gente vai brincar de empacou, chamou. Vamos lá.